Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos dando início a mais um culto, com a graça do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Pedimos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja, Pai, presente em nossas casas, Senhor Deus, nos conduzindo à Tua palavra, Senhor Deus, nos conduzindo à adoração a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, o pastor, Deus, abençoa, Senhor, todo o grupo de louvor, Pai, e que tudo corra segundo Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Desde já nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de nós podermos nos conectar, Deus, através, Senhor Deus, da tecnologia. Obrigado, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. O centro de todas as coisas, em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a alegria, certeza, amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Saudo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos junto a leitura do Salmo 37, a partir do versículo 23. O Senhor dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor segura pela mão. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre. Pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. O justo oferecerá conselhos sábios e ensina o que é certo. Guarda no coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. O perverso
fica à espreita do justo e procura matá-lo. O Senhor, porém, não deixa que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvore em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, tinha desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. O Senhor salva os justos. Ele é sua fortaleza e em tempos de aflições. O Senhor os socorre e os livra do perverso. Ele os salva porque nele se refugia. Oremos. Senhor, obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque diante de todas as coisas tu és Deus. Diante das circunstâncias, o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. O Senhor tem fortalecido o nosso coração. O Senhor tem nos dado a alegria de vivermos em tempos difíceis. Obrigada porque em nenhum momento das nossas vidas o Senhor nos abandonou. Obrigada pelo teu Espírito Santo. Ele tem agido poderosamente nas nossas vidas, nos restaurando, nos santificando, nos dando esperança. E desta noite, Senhor, nós nos prostramos diante da tua presença e te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, asperge o sangue do teu Filho sobre as nossas vidas e nos alcança com perdão, com libertação, com transformação. Em nome de Jesus, nos santifica, que o teu Espírito Santo possa avivar as nossas vidas, possa restaurar em nós o desejo de buscar a tua face, o desejo de ler a tua palavra, o desejo de levar a Jesus aquele que não tem esperança. Senhor, nos perdoa por sermos omissos, nos perdoa por não levar a tua palavra àqueles que não conhecem Jesus, principalmente, Senhor, em tempos tão difíceis como esses, quando muitas vidas têm sido ceifadas sem esperança de salvação. Alcança, Senhor, alcança essas vidas nesta hora. Alcança aqueles que buscam socorro, aqueles que clamam nesta hora. Deus, tem misericórdia. Nós te pedimos, Pai. Nós te clamamos que o Senhor possa alcançar o aflito nesta noite. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Levanta a tua igreja na força do teu poder. Santifica o teu povo. Aviva o teu povo, Senhor, para que possa fazer a grande obra. Em nome de Jesus. Boa noite, amados irmãos. Vamos adorar o nosso Senhor com muita alegria. Vamos adorar em espírito e em verdade. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti.
és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Graça e paz, irmãos e irmãs. É sempre uma alegria e um privilégio nos juntarmos e formarmos um único coro de vozes que exaltam, glorificam, adoram e louvam ao nosso Deus. Esse é o momento no culto que nós reservamos para reflexão acerca do nosso compromisso em sermos ofertas vivas no altar do Senhor. Sim, o nosso Deus nos chamou para nos entregarmos por inteiro no seu altar. Tudo que você é, tudo que você tem, seus dons, seus talentos, as características, as peculiaridades, as singularidades, a personalidade, enfim, aquilo que faz você ser quem você é o que Deus deseja no seu altar para usar conforme melhor lhe aprouver. Que também você entenda que nessa nossa experiência de caminharmos partilhando, temos que incluir um pouco dos nossos recursos. Deus tem nos visitado com abundância, com generosidade, e nada mais adequado que devolvermos a Ele uma parte ínfima do muito que Ele tem nos dado. Mas sempre faço a ressalva, contribua desde que ofertar, dizimar, não implique na inviabilização da sua sobrevivência. Se você vai deixar de comer, de vestir, de prover remédio, de prover teto, não faça. Um sacrifício que inviabilize a sua sobrevivência não é um sacrifício que agrada a Deus. Seja generoso, partilhe vida, partilhe recursos com a causa de Deus. A IPI de Aracaju é um braço do reino de Deus aqui na terra que visa promover justiça, vida e misericórdia. Seja alguém que entende o quanto essa obra é importante para o reino de Deus na terra e contribua com alegria. Deus continuará a lhe abençoar, independente da sua contribuição. Deus continuará a fazer chover bênção sobre a sua vida, independente de contribuição. Mas ir ao seu altar com gratidão e depositar um pouco do muito que Ele tem nos dado é um privilégio tremendo. Que Deus lhe abençoe. Vamos louvar e agradecer a Deus com tudo que somos e com tudo que temos, todos os dias da nossa vida, hoje e sempre. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz andar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração.
és o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz andar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz andar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Vamos dar continuidade à série de mensagens que nós iniciamos alguns domingos atrás e que tem por título Sinais de Esperança. O sinal de esperança que nós vamos refletir nessa ocasião é a resistência. E você perceberá ao longo dessa reflexão que a resistência pode sim ser um poderoso, um forte, um vigoroso sinal de esperança. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 19. Nós faremos leitura a partir do versículo 11. Diz assim as Sagradas Escrituras: Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste momento perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate. De Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Nessa passagem que narra um momento muito dramático da vida do profeta Elias, nós podemos encontrar uma boa síntese dos sinais de esperanças que nós temos trabalhado até aqui. Podemos enxergar aqui
um sinal de esperança que foi muito trabalhado anteriormente, que é a voz de Deus. Foi a voz de Deus que incomodou Elias a sair da sua prostração, da sua depressão, da sua fragilidade, da sua postura desesperançosa. Quando Deus falou com Elias, ele começou um processo de transformação, de mudança. Deus tentou se comunicar com ele de diversas formas, mas foi num cicio, foi num sussurro suave que Elias finalmente atendeu a voz de Deus e tudo começou a se modificar naquele momento da sua história. A voz de Deus é um sinal poderoso de esperança. Quando Deus fala, é porque Ele tem propósito de modificar, de transformar, de nos conduzir para um momento novo. Deus não fala de maneira vã. Deus não joga palavras ao vento. Quando Deus fala, Ele é assertivo, Ele é direto, Ele é cirúrgico. Ele quer tocar em uma área muito específica da nossa vida que precisa de cura, de transformação, de renovo. E foi assim com Elias. Outro sinal de esperança que nós já refletimos e se faz presente nesse momento da vida de Elias é a presença cuidadosa de Deus. Elias, porque havia desistido de viver, porque estava absolutamente amargurado, frustrado, depressivo, não se alimentava, não bebia água, estava fraco, debilitado. Então Deus veio a ele e o alimentou, o supriu, o cuidou. A presença cuidadosa de Deus é tremenda. Como é maravilhoso receber uma visitação de Deus naquele dia em que estamos extremamente fragilizados, abatidos, que estamos bem perto de desistir de um projeto, bem perto de desistir de um sonho. Aí Deus vem, nos visita e alimenta todo o nosso ser, o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa psique, a nossa espiritualidade. E aquele que antes era um poço de desânimo passa a ser uma fonte viva de esperança. Jorra alegria, jorra vibração, porque Deus o visitou. Mas o sinal de esperança que se faz presente nesse momento da vida de Elias, e eu quero refletir com vocês, é a resistência. Lá no versículo 18 do texto que nós fizemos leitura, existe um comunicado muito especial de Deus para Elias. Elias estava certo de que ele era o último dos israelitas fiéis. Ele era um lobo solitário. Ninguém mais pagava o preço de obedecer, de viver genuinamente as leis de Deus, de abraçar de todo o coração os preceitos, aquilo que Deus estabeleceu como norma, como caminho de vida. Elias achava que ninguém mais era como ele, zeloso com aquilo que era palavra de Deus, direção de Deus. Ele, inclusive, responde a Deus: olha, os meus pares, eles derribam altares, matam profetas, quebraram a aliança que fizeram contigo, eles não têm mais nenhum tipo de compromisso, só resta eu. Então por que viver? Não faz sentido viver num mundo onde aqueles que foram reservados para ser louvor da glória de Deus não mais cumprem esse papel. Mas Deus diz: não, Elias. Verso 18. Eu estou sustentando, eu estou preservando 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal, 7.000 que não beijaram a face de Baal, ou seja, não pactuaram com Baal, não quebraram aliança com Deus. Elias estava na caverna, abatido, cabisbaixo. Deus pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Elias acha que estava sozinho e que o fim dele era morrer solitário. Mas Deus diz: não, eu preservei um grupo fervoroso, um grupo dinâmico que está disposto junto com você a continuar uma boa obra nesse mundo. Esse texto nos fala de que a resistência anima. Elias recebeu um sinal de esperança poderoso que foi a voz de Deus. A voz de Deus é tremenda. Foi suficiente para ele se levantar, para ele dar um primeiro impulso. Elias foi alimentado, Elias foi organicamente, espiritualmente, emocionalmente alimentado. Foi suficiente para ele também progredir um pouco mais. Mas aquilo que de fato colocou Elias em movimento, aquilo que marcou a retomada de Elias, de um projeto, de um ministério profético, foi saber que existe um grupo de resistência. De fato, nos nossos dias tem muita gente que está jogando a toalha, que está desistindo de lutar pelo bem, pela causa de Deus, pelo Evangelho de Cristo,
porque entende que a maioria esmagadora não mais tem um propósito no seu coração de abençoar, de ser bênção, de ser um instrumento de Deus para transformar outras pessoas, para partilhar a vida, para modificar situações muito adversas, muito indignas. A maioria das pessoas dizem: por que eu vou tentar ser o herói? Por que eu vou tentar viver uma vida heróica se todo mundo está pensando tão somente no seu próprio umbigo, pensa tão somente no seu próprio ventre, em se alimentar, em se suprir, em buscar o luxo e o prazer e o sucesso pessoal? Por que nesse mundo onde as pessoas fazem tudo por sucesso, por ganhos, por tirar vantagem, por que eu irei me sacrificar? Aí Deus, nessas ocasiões, sempre mostra pelo menos uma pessoa. Se não 7.000, como ele mostrou para Elias, mas pelo menos uma pessoa que nos inspira e que nos faz refletir acerca do nosso chamado para militar no reino de Deus. Esses focos de resistência, esses grupos de resistência, são fonte de esperança, são fonte de renovo. Quantas vezes você estava muito triste com a sua espiritualidade, consigo mesmo, com a igreja, com a comunidade de fé, e ouvindo um testemunho, às vezes de um homem simples, de uma mulher simples, o testemunho de uma pessoa que ainda continua perseverando em oração, obedecendo, lendo a palavra, se santificando, vivendo um estilo de vida próprio de um adorador. Aí você ouve aquele testemunho e o Espírito diz ao seu coração: ainda existe gente muito disposta a honrar o nome de Deus aqui na terra. Some-se a Ele. Some-se a Ele. Ou em outros momentos, você é a fonte de inspiração. Pessoas que estão muito apáticas na sua espiritualidade, no seu projeto de fazer o bem, olha para aquilo que você fez e achou que não tinha nenhum sentido, nenhum significado, olha para aquele seu gesto que, segundo a sua avaliação, era simplório demais e diz: eu quero continuar. Olhando para esse meu irmão, para esse meu amigo, para esse meu conhecido, eu me inspiro a continuar fazendo aquilo que Deus me vocacionou, que é abençoar pessoas, ser um instrumento de bênção na vida do outro. Elias, movido por uma certa vaidade religiosa, dizia: bom nesse mundo somente eu, reto, justo, santo, comprometido somente eu. Movido por essa vaidade religiosa, ele não conseguia enxergar mais que Deus, sim, na simplicidade de cada um, na singularidade de cada um, no modo específico de vivenciar a fé de cada um, tem preservado pessoas, grupos, comunidades muito fiéis àquilo que era o projeto original de Deus, tanto para a humanidade, quanto para a igreja, tanto quanto para a sociedade. E nós vamos refletir um pouquinho nesse nosso encontro sobre o que é resistir nos nossos dias. Nós temos que resistir a quê? Para que as pessoas enxerguem esperança e busquem inspiração na nossa resistência. Em primeiro lugar, nós temos que resistir aos ídolos do mundo. E nesse tocante, nós temos um exemplo muito bonito, muito sublime no Antigo Testamento, que é o profeta Daniel. Diz lá o texto de Daniel, capítulo 1, verso 8, que Daniel tomou a seguinte decisão: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel é um símbolo de resistência daquele povo que foi levado cativo para a Babilônia. Ele não come dos manjares, não apenas porque eles tinham uma conotação religiosa, eram consagrados, eram ofertados a divindades, a Baal em especial, mas ele não come porque ele não queria dizer sim para aquele projeto opressor da Babilônia. Ele não queria se filiar àquele modelo de vida onde as pessoas são escravas de ídolos. Os ídolos escravizam. Os ídolos têm essa capacidade de sugar a nossa energia. Diz o salmista que eles têm boca, mas não falam. Eles têm mão, mas não tocam. Eles têm pé, mas não andam. Então eles sobrevivem da energia vital que os seus súditos oferecem a eles. Os ídolos falam por meio da boca daqueles que se curvam a eles. Os ídolos tocam, quase sempre para destruir,
por meio das mãos daqueles que se curvam diante dos ídolos. Os ídolos caminham, eles se movimentam, eles fazem algum tipo de barulho porque usam as pernas daqueles que tolamente se curvam a esses ídolos. No tempo de Daniel, o politeísmo era uma marca, o monoteísmo era uma característica própria dos israelitas. A crença, a fé no único e poderoso Deus é uma característica da religiosidade israelita que vai se consolidando ao longo dos tempos. Mas naquele mundo babilônico, a tônica era o politeísmo, era a variedade de divindades e cada qual cobrando o seu preço, cada qual sugando uma porção de energia dos seus súditos. Nós temos que observar nos nossos dias quais são os ídolos que escravizam, quais são os ídolos que nos sugam. O Richard Foster, um autor, um teólogo que escreve maravilhosamente bem sobre devocional, vida espiritual, ele tem um livro onde ele elenca 3 grandes ídolos, 3 grandes deuses do nosso tempo. O primeiro deles é o sexo. O sexo é um ídolo do nosso tempo. As pessoas, muitas delas, vivem para o sexo. Vivem achando que o seu valor está na sexualidade. Se eu tenho vários parceiros, se eu sou atraente, se eu sou um conquistador, se eu sou uma pessoa sedutora, eu tenho um valor. A sexualidade me empresta valor. E essas pessoas acham inclusive que podem comprar os seus objetos sexuais. Uma marca desse Deus sexo é que ele torna a sexualidade das pessoas uma mercadoria, a ser vendida, a ser comprada, a ser usada, a ser fruída de uma maneira muito reduzida, muito sem sentimento, muito sem intensidade. Esse universo das pessoas que vivem para o sexo é marcado pela escravidão. As pessoas buscam na diversidade e na multiplicidade de parceiros um preenchimento que acabam por nunca encontrar. O sexo escraviza. Quando não é vivenciado numa relação de comunhão, de amor verdadeiro, quando o sexo não é abençoado por Deus e assim se torna uma experiência sublime de comunhão entre 2 pessoas e o próprio Deus, quando o sexo não está nesse contexto, ele escraviza. E hoje nós temos pessoas que vagam por esse mundo em busca de mais um parceiro, de mais uma parceira, na tentativa de buscar uma experiência diferente, algo que preencha um pouco mais. O sexo escraviza. As pessoas, muitas delas, vivem para o sexo. Querem dinheiro para ter sexo, querem poder para ter sexo. O sexo é a tônica das suas vidas. As suas mentes são programadas para estruturar tudo em função de ter uma vida sexual movimentada, conforme os padrões de uma vida sexual movimentada desse tempo. Outro ídolo que o Richard Foster elenca é o dinheiro. E o dinheiro também é mencionado por Jesus. Jesus fala do Deus Mamon, do Deus dinheiro. Essa busca do ser humano por ter recursos abundantes de maneira tal que ele se sinta seguro, confortável, ele tenha luxo, que ele tenha prazer ilimitado, ele possa acessar todos os bens de consumo que os seus desejos e os seus impulsos melhor lhe apetecer. O dinheiro escraviza. O dinheiro cobra um preço altíssimo, a saúde. O dinheiro cobra outro preço altíssimo, os nossos relacionamentos. Pessoas escravizadas pelo dinheiro se esquecem de fruir da essência da vida, que é o bom e maravilhoso e sagrado relacionamento com o outro. A possibilidade de me conectar com o outro numa atitude de irmandade, de amizade, numa atitude filial, numa atitude matrimonial, vivenciando casamento, relação a 2 de uma maneira linda, sagrada. O dinheiro rouba tudo isso. As pessoas passam boa parte da vida querendo acumular, para que elas tenham a sensação de que elas podem tudo por meio do dinheiro. Aí num belo dia elas descobrem que não podem nada, porque o dinheiro não traz de volta a esposa, o esposo, o filho, a filha, os bons amigos que se perderam pelo caminho. O dinheiro não traz de volta a saúde que foi negligenciada. O dinheiro não traz de volta os amores que não foram vividos, porque a preocupação primordial era ganhar dinheiro, tempo é dinheiro, e eu tenho que a todo custo me mobilizar para acumular o máximo possível de dinheiro.
É óbvio, eu sou consciente que nós vivemos num país onde existem pessoas muito simples e modestas que buscam ganhar dinheiro para comer mesmo. Não é uma questão de luxo, não é uma questão de ostentação, não é a busca por prazer e conforto ilimitado. São pessoas que querem apenas ter um pedaço de pão sobre a mesa. Estes, infelizmente, são escravizados por um sistema onde o dinheiro estabeleceu lógicas de opressão. O dinheiro, o capital, estabeleceu lógicas de opressão. Aqueles que supostamente não tiveram o mérito de ascender, não tiveram a habilidade de ascender, são sacrificados, são lançados na vala do esquecimento, da marginalidade, da indignidade. Essa ideia do merecimento está muito ligada a esse Deus dinheiro. O Deus dinheiro usa desse artifício para convencer as pessoas. Olha, é tudo uma questão de mérito. Se você correr atrás, se você lutar, se você se desdobrar, você vai ganhar dinheiro, você vai ter capital, você vai ter bens, você vai ter status, você vai ter sucesso e as portas vão se abrir. Mereça, faça por onde. No entanto, a gente bem sabe, esse mundo desigual não oferece oportunidades iguais. Existe sempre uma diferença na linha de saída. Alguns largam para essa corrida alguns quilômetros de distância porque possuem muitos privilégios e outros, porque historicamente foram muito massacrados, ficam naquela condição miserável para a vida inteira porque não conseguem ter portas abertas, oportunidades para ascender, para progredir, para evoluir. O Deus dinheiro, ele é um ídolo que tem massacrado, que tem sugado a energia, a vitalidade, a dignidade, a honra de muitas pessoas, porque ele escraviza. Existe um outro Deus citado por Richard Foster, outra divindade, outro ídolo, que é o poder. O poder é essa necessidade de exercer domínio, de mandar, de dominar. O ser humano também é escravo dessa demanda interna que ele tem de dominar, de acorrentar, de controlar todas as cenas e todos os ambientes. O poder, ele se manifesta em muitas dimensões. Existe até a teoria lá do Pierre Bourdieu, desse micropoder, dessa microfísica do poder, essas relações muito singelas, muito simples, mas que são cheias de poder. Gente querendo dentro da própria casa se elevar a essa posição de poder sobre a esposa, o esposo, os filhos. O ser humano não gosta de viver na dimensão da igualdade. Nós não gostamos de caminhar lado a lado, de mãos dadas. Nós preferimos ou estar à frente ou estar montado em cima do outro, subjugando e submetendo o outro aos nossos caprichos. Aqueles que são escravizados pelo poder também deixam de fruir os relacionamentos, porque quem tem a mente formatada pelo poder não confia em ninguém, está o tempo todo atacando ou se defendendo. Quem pensa pela lógica do poder olha para as pessoas ou como adversários ou como aliados. E o bom da vida, e foi assim que Jesus ensinou para os seus discípulos, é olhar para o outro como um amigo, um parceiro, um companheiro de jornada, com quem eu troco, eu divido, com quem eu mutuamente celebro a misericórdia. Richard Foster cita esses três ídolos. Nós poderíamos vasculhar esse mundo contemporâneo e achar outros. Mas se resistirmos à idolatria ao dinheiro, ao sexo e ao poder, nós já daremos um bom testemunho de resistência. Nós já vamos ser um manancial de esperança para esse mundo, onde tem pessoas que já estão acordando para o fato de que dinheiro, sexo e poder não preenche, não traz aquela satisfação, aquela completude que as pessoas tanto buscam. Daniel, um exemplo de resistência. Ele é um símbolo deste que disse: eu não vou comer desses manjares, porque estes que me servem manjares destruíram o templo do meu povo, escravizaram o meu povo, deixaram uma porção de pobres, de miseráveis lá na terra, que estão lá à míngua. Eu não posso comer dos manjares desta nação corrupta, que celebra deuses que são escravizantes. A resistência, ela também deve ser direcionada para os impulsos da nossa carne.
É um forte e poderoso sinal de esperança observar a resistência aos impulsos da carne. Segundo o apóstolo Paulo, resistir aos desejos da carne que roubam a nossa dignidade é uma experiência sobrenatural. Vejamos o que ele diz lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Onde existe uma pessoa resistindo aos seus impulsos carnais, ali tem a presença de Deus. A carnalidade não pode ser contida por mera disciplina. Eu vou ser, ao máximo, uma pessoa que me disciplina, que não cede às tentações, aos impulsos da minha carne. Segundo Paulo, não funciona assim. É preciso andar no Espírito. É preciso uma relação com Deus. É preciso entrar no mundo espiritual para que a nossa carnalidade, a nossa natureza pecaminosa, a carnalidade, a carne, é uma simbologia, uma metáfora para a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela só é derrotada quando andamos no Espírito. Isso é um forte sinal de esperança. Num mundo onde as pessoas estão se animalizando, as pessoas estão se tornando cada vez mais seres movidos por impulso, tal qual um animal, brutas, reagem com violência, tal qual uma fera, reagem com uma voracidade, uma fome, um desejo de tomar o que é do outro, porque naquele momento lhe apetece, tal qual um animal. Um animal não tem esse senso de partilha. Se existe um alimento que lhe é, naquele momento, propício, adequado, que lhe apetece, ele vai lá e pega, ele come, ele toma para si. O animal é por impulso. Nós somos seres humanos que gozam de imagem e semelhança. A nossa carne quer nos colocar numa condição distante dessa dignidade, dessa honra, dessa primazia, dessa condição sublime que é ser humano, imagem e semelhança de Deus. O pecado nos animaliza. Eu citei há pouco o profeta Daniel, e lá mesmo no livro do profeta Daniel é narrado que Nabucodonosor, ele vai pastar tal qual um animal. Porque é isso que a idolatria, o pecado, é isso que uma relação distante do Deus verdadeiro faz com o ser humano, animaliza. E nós vivemos um tempo em que as pessoas estão extremamente embrutecidas, animalizadas, pobres de humanidade. Elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem ponderar, elas não conseguem frutificar no espírito. Elas dão vazão a todos os frutos da carne, que são próprios de seres desprovidos de uma racionalidade e de uma espiritualidade que é própria daqueles que aprenderam com Jesus de Nazaré. Como ser gente? Como ser gente? Resistência aos impulsos da carne. Resistir à natureza pecaminosa que nos reduz a animais movidos por instinto é um sinal de esperança. As pessoas questionam, por que num mundo tão embrutecido, você é uma pessoa que consegue ter serenidade, consegue transmitir uma paz, consegue transmitir uma humanidade, um acolhimento, um amor, uma misericórdia que é artigo raro nos nossos dias. Isso enche de esperança, isso incomoda. O Senhor disse que quando nós oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que estão embrutecidos, animalizados, que pensam a vida pela lógica da guerra, do combate, da ferocidade, quando a gente ora por estes, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça desses indivíduos. Ou seja, a gente coloca uma interrogação na consciência dessas pessoas. Por que essas pessoas, esses crentes, esses cristãos, esses seguidores de Jesus, eles são tão diferentes? Por que eles não reagem imediatamente a um ataque, a uma palavra dura, a uma perseguição, a uma injúria? Por que eles não reagem imediatamente a qualquer tipo de agressão? Eles não devolvem na mesma agressividade? Por que eles não adotaram o olho por olho e o dente por dente? Por que eles são diferentes? Por que eles escolheram amar no lugar de odiar? Por que eles escolheram sorrir no lugar de rosnar para o outro, tal qual uma fera? Isso amontoa brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. Nós somos, sim, uma fonte de inspiração e de esperança quando nós somos santificados, quando nós vivemos no Espírito, quando nós vencemos essa inclinação carnal que é muito tendente à agressão, à violência,
à inveja, ao ódio, à falta de perdão, ao egoísmo, à incapacidade de partilhar. Em Cristo, no Espírito, nós somos seres cooperativos. E isso quebranta qualquer coração. Alguém que olha para você e ao invés de perceber uma mão estendida com uma pedra, percebe uma mão estendida para levantar, para socorrer, para assistir o outro, isso quebranta, isso comove, isso é esperança. E nós precisamos urgentemente resistir a esse processo de animalização que tem se estabelecido no mundo através de uma sociedade que é carnal. Ela é carnal nesse sentido. Ela não é carnal quando é apenas imoral, quando é muito dada a imoralidades, quando ela é dada a uma série de corrupções. Geralmente a igreja, os religiosos ficam muito atentos aos pecados sexuais. A carnalidade não se estabelece porque o mundo é muito assim eivado de sensualidade. Como eu disse há pouco, o Deus sexo, ele permeia muitos ambientes. Não é só isso que transmite a carnalidade. A carnalidade está no fato de você perder progressivamente a sua boa e perfeita humanidade para uma natureza pecaminosa, carnal, animalesca, suja, que cede aos impulsos como um animal cede. E por fim, meus irmãos, eu concluo essa nossa reflexão sobre resistência, falando sobre outra resistência necessária para inspirar corações e encher o mundo de esperança. É a resistência ao diabo. No Novo Testamento, o exemplo mais radical e sobrenatural de resistência ao diabo é o exemplo de Jesus. Vejamos lá Mateus capítulo 4, versos 10 e 11. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O exemplo de Jesus de resistência é radical porque ele foi tentado em todas as áreas. O diabo jogou com as suas necessidades orgânicas. O diabo jogou com os seus planos. Jesus tinha plano de se estabelecer e de se revelar Messias sobre o povo de Israel. O diabo disse: eu vou te colocar no alto do templo e você vai se jogar de lá, e quando você cair no chão amparado por anjos, você vai ser aclamado. Eu vou te colocar no pináculo, no ponto mais alto de Jerusalém, e o poder próprio de um Messias instantaneamente repousará sobre você. Jesus foi tentado, mas Jesus entendia que diante dele estava um mentiroso contumaz. Lá no Evangelho de João, Jesus define o diabo como o pai da mentira, como um homicida, alguém que usa a mentira como artifício, como estratégia para gerar morte. O diabo, ele não é só o pai da mentira, ele é o pai da morte. Ele tenta as pessoas, ele mente para as pessoas, ele coloca supostas oportunidades, supostos manjares, supostas iguarias muito aprazíveis, que num primeiro momento parecem ser a melhor decisão a ser tomada. Ele coloca essas mentiras, esses engodos, para arrastar as pessoas para um caminho de morte e de perdição. O diabo, ele é o tentador, é aquele que usa das possibilidades que o mundo oferece, as engenharias, os mecanismos que o mundo idólatra cria para levar pessoas para o caminho da morte. Ele usa a própria inclinação interior de cada um ao mal, ao pecado, para levar as pessoas para caminhos de morte. Jesus disse no Evangelho de João: ele é homicida desde o princípio. A morte é o que apraz, é o que apetece ao diabo. E nós temos que resisti-lo. Nós devemos ter uma postura resistente. Porque quem resiste ao diabo não está no reino das trevas. Quem resiste ao diabo é invadido pela luz da misericórdia de Deus. Quem resiste ao diabo é invadido pela luz da glória, da presença, da alegria, do gozo, da vida do próprio Jesus. Isso inspira. Você já deve ter alguma vez na sua vida encontrado uma pessoa muito sombria, uma pessoa que tem assim uma postura constantemente pesada, densa, alguém que não faz bem, alguém que parece que rouba a nossa energia vital, a nossa alegria, a nossa fé. Você encosta naquela pessoa e imediatamente, se você não tomar cuidado,
ela começa a minar a sua esperança. São pessoas que estão sendo acorrentadas, escravizadas pelo reino das trevas, pelo reino do mal, pelo diabo. Por outro lado, você também já deve ter encontrado uma pessoa que só de abrir a boca, só de olhar nos seus olhos, já transmite muita paz, já transmite a presença do próprio Deus. São encontros com pessoas que nos deixam a sensação de que Deus verdadeiramente esteve ali naquele encontro, de maneira tal que a gente se encheu de esperança, de gozo, de vontade de lutar e de progredir. As pessoas do reino da luz, as pessoas que foram transportadas do reino das trevas para o reino do amor, do Filho do amor, o reino de Jesus, o reino dos céus, o reino de Deus, essas pessoas são inspiradoras. E nós devemos ser, irmãos, essa fonte de inspiração. Nós devemos alimentar as pessoas iluminando. O mundo já é uma escuridão terrível. O mundo já é um lugar onde parece que a cada 10 pessoas, 7 está predisposta a observar e externar o que existe de pior na face da terra. As pessoas ficam reverberando más notícias, tristeza, miséria. Pouca gente está disposta a levar uma palavra de sabedoria, de misericórdia, de paz, de amor, de acolhimento. Gente para alardear a desgraça que esse mundo tem aos montes, mas gente disposta a ser um instrumento de luz aqui na terra, a iluminar aqueles que estão cegos, que não conseguem enxergar mais o caminho que leva a uma relação sadia com Deus, a uma relação sadia com o próximo. Essas pessoas precisam da nossa luz. E para isso precisamos resistir ao diabo, porque o diabo ele vai nos arrastando por meio das suas artimanhas, das suas mentiras, cada vez mais para uma teia de morte, uma teia sombria para o reino das trevas. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Somente esse Deus irresistível, nosso Deus é irresistível, quando ele se revela a nós, ninguém pode resistir ao seu amor. Somente esse Deus irresistível, que quebra as nossas resistências a ele, pode também construir em nós uma firme resistência a tudo aquilo que desumaniza, tudo aquilo que nos faz súditos da idolatria escravizante desse mundo, tudo aquilo que nos faz cada vez mais acorrentados ao diabo, tudo aquilo que nos faz cada vez mais reféns dos nossos impulsos carnais. Somente esse Deus irresistível, dessa graça irresistível, pode inundar o nosso ser e erigir em nós um espírito inabalável, um espírito que não sucumbe diante das tentações e diante dos manjares desse mundo. Que Deus nos abençoe com resistência, que através da sua resistência o mundo creia cada vez mais que Deus está trabalhando e que Ele está conduzindo um projeto glorioso de redenção. E que você também possa ter sensibilidade para perceber as inúmeras manifestações de esperança, os inúmeros sinais de esperança através desses servos de Deus que o Senhor tem preservado como alguém fiel e obediente, alguém resistente ao mundo mau. Que Deus nos abençoe. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouça nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver
que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Sendo bom, Que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua, que Ele continua, que Ele continua, que Ele continua. Tiago, em sua carta, no capítulo 3, verso 18, diz: Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós somos pacificadores por natureza. Portanto, a nossa resistência sempre será pacífica, jamais passiva. Nós nunca seremos passivos diante da injustiça e diante do mal. Nós sempre vamos nos mobilizar. Nós sempre vamos buscar os resistentes, aqueles que ainda amam a justiça, a paz e a misericórdia, para trabalhar em prol da causa de Deus, mas sempre pacificamente. A violência, a agressão, a opressão não podem construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais abençoada. O Evangelho de Cristo não vai fazer morada no coração do outro se pregado com truculência, com aspereza. É em paz. É desfrutando de paz no coração e produzindo paz nos nossos ambientes é que nós vamos sim resistir ao mal em todas as suas formas. Sejamos despedidos para uma resistência pacífica, mas muito ativa neste mundo mau. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a IPI de Aracaju, igreja que resiste ao mal em todas as suas formas, comunidade de discípulos de Jesus, irresignada, inconformada com este mundo mau, que busca em todo o tempo resistir ao diabo, a fim de que ele fuja de nós. Que essa bênção esteja sobre essa comunidade e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe. Fique em casa. Se possível, fique em casa. Caso não, saia para a sua missão, saia para as suas atividades. Muito precavido, muito previdente, tomando as devidas providências para não se contaminar e sempre muito confiante no cuidado de Deus. Saibam todos que o Senhor é conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu
eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.